Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí, que Deus abençoe muito você, sua casa, sua família, seu dia, primeiro dia da semana, dia do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Busque a Deus em primeiro lugar, sempre dependa dEle, olhe para Ele. É isso que temos que fazer. Se agarre a Deus. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para trás. Deixem o que se foi. Deus está fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Creia nisso. Confia. Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. É isso que Deus faz. Deus pega aquele pequeno, aquele improvável e levanta. E Ele continua fazendo isso. Ele pega do pó, Ele levanta. Ele fez isso com Davi. É tão maravilhoso ver essa obra, porque Davi era o improvável até dentro da casa dele. O pai não lembrou dele quando o profeta Samuel foi lá ungir o novo rei. Você vê, o pai não chamou ele para ir lá oferecer sacrifício com Samuel. Ele foi ficando de lado. Davi é o exemplo de uma pessoa que recebeu nãos, muitos nãos, rejeição de tudo quanto era lado. Mas Deus encontrou verdade, sinceridade, integridade, um coração adorador ali. E o Senhor foi buscar o novo rei no curral. Foi no curral. Ele tirou do curral. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois seu clamor chegou a mim. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Saul foi ungido? Foi pelo mesmo profeta que ungiu depois a Davi. O Saul foi ungido. Mas Saul não honrou o que ele recebeu de Deus. Não honrou a Deus, não honrou o povo. Ele não honrou a nação. Nós vemos que Deus tinha planos altos para ele. Mas ele só olhava para si mesmo, para os seus interesses. Um sujeito dependente de imagem. O coração dele não agradou a Deus. Não agradou. Ele passou a ter um coração corrompido. E o Senhor o rejeitou. Ele lutou para segurar o trono. Era só o que importava, o poder. Para Saul, importava o poder, importava o trono. Não importava mais nada. Não importava a família dele. Não importava.
Vai ver o que ele tentou matar o próprio filho. Ele manipulou as filhas. A maneira como ele agiu com as filhas, especialmente com Mical. Ele, pensa uma pessoa que, ao invés de estar focado em defender a nação e buscar Deus, não. A vida dele era caçar um inimigo que não era inimigo dele, que era Davi. Ele matou sacerdotes por causa do poder, com as suas famílias. Ele desonrou a Deus. Ele fez o que ele mesmo, ele despregou o que ele mesmo tinha pregado. Ele foi e fez o que um dia ele mesmo condenou, que foi buscar uma feiticeira. E por fim, ele teve um fim trágico, arruinou com a família dele, se suicidou, mas Deus teve planos altos para ele. Mas ele não honrou. O coração dele não era certo com Deus. E é interessante um detalhe. O profeta foi o mesmo, mas a forma de ungir não. O Saul foi ungido com óleo que estava num jarro. Mas nós vamos ver que Davi foi ungido com chifre, com o óleo que estava no chifre. E chifre na Bíblia fala de governo, de autoridade. De governo, de autoridade. Então ele foi ungido pelo mesmo profeta, mas de forma diferente. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Porque tem gente que não vira a página. Tem gente que ainda sente, se entristece, se abate por conta de Saul. Mas o Senhor disse para o profeta: que negócio é esse, Samuel? Por que você ainda está desse jeito? Você está triste por causa do Saul? Você está abatido, deprimido por causa do Saul? Olha o que ele disse. Eu o rejeitei. Como que você pode estar se entristecendo por causa de algo que eu rejeitei? Eu rejeitei. Eu não tenho mais nada com ele. Esquece Saul. Vira a página, esquece Saul. Eu rejeitei. Eu rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Vou pular para o 13. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. O Espírito do Senhor, quando Davi foi ungido. E olha que Davi estava sozinho. Só Deus lembrou dele. Só Deus lembrou dele. Ele estava sozinho lá no pasto. Ninguém estava com ele. Nenhum irmão. Se você ler essa passagem, você vai ver que Jessé foi com todos os filhos menos Davi oferecer sacrifício ao Senhor junto com Samuel. O Jessé passou todos os filhos diante do Samuel e não lembrou do Davi. Então, assim, pensa uma pessoa que estava de lado, estava sozinha.
que ninguém lembrou dele, que ninguém quis apoiá-lo, mas Deus lembrou, Deus o escolheu. E quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus levanta, está levantado. Ninguém pode impedir. Ponto. Pois quando o Jessé passou todos os filhos e Deus disse, não, 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 não. O Samuel falou, você não tem mais nenhum filho não? Por quê? Não tem como eu ter me enganado. Ele disse, tenho. Ele estava cuidando do rebanho. Quer dizer, se não está aqui o rei, vai ser esse aí? Não, 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 não. Samuel falou, pois ninguém senta, ninguém come até ele chegar. Já começou a ser exaltado aí. Ele nem tinha chegado e já está sendo exaltado. Ninguém faz nada aqui enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, o Senhor disse, é este, unja-o. E ele foi ungido diante da família dele, diante dos irmãos dele. Ele foi ungido diante de todo mundo que rejeitou, que desprezou, que ignorou. Ele foi ungido. E foi ungido de uma maneira diferente. Com o óleo que estava no chifre. Porque a unção que ele recebeu foi de governo. Foi uma autoridade diferente. O Espírito do Senhor saiu de Saul e tomou Davi. E nós vamos ver Davi vencendo guerras e guerras e guerras. E Saul sendo atormentado dia e noite por uma força demoníaca. Ei, Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Samuel apanhou o chifre, cheio de óleo, ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Eu acredito que quando o Senhor escolhe, quando o Senhor determina algo, Ele é soberano. Ninguém vai poder impedir. Muitas foram as batalhas e situações para Davi não assumir o trono, mas ele assumiu. Ele assumiu e reinou. E o tempo dele foi um tempo glorioso. Ele enfrentou muitas guerras, muitas. Antes e depois, mas vai ver qual que ele perdeu. Davi nunca perdeu uma guerra. Foram muitas, mas não perdeu nenhuma. Nenhuma. E o Senhor disse para Samuel, larga essa velharia. Solta esse negócio e vai ungir algo novo. Deus tem coisa nova. Deus está derramando sobre nós. Sobre você, você crê? Sobre a nossa nação, você crê? Uma unção, um óleo que está no chifre, que é uma unção de governo, de liderança, de autoridade. Eu creio nessa unção de governo, nessa unção de autoridade. Eu creio nessa unção, eu creio na presença, a presença do Senhor tomando, o Espírito do Senhor se manifestando. Eu creio nisso, eu creio. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Eu creio nisso aqui, nesse renovo frutificando. Eu creio que o Espírito Santo vai repousar sobre nós, sobre você, se você crê. Eu creio que o Senhor está aí te ungindo com a unção do chifre. Uma unção de governo, de autoridade. Eu creio que o Senhor está nos ungindo
E ele está usando o chifre, o óleo que está no chifre para nos ungir, nos dando autoridade, uma unção de autoridade de governo, de liderança. Eu creio num renovo. Eu creio nesse rei, nesse Davi tirado do curral. Eu creio que Deus pega, Ele continua pegando pessoas, tirando pessoas do curral, os rejeitados, os desprezados, aqueles que são diminuídos. Diga aos israelitas que mudem o rumo. Não tome um rumo errado. Tome o rumo certo. Deus está mandando mudar o rumo. E na direção que Ele está determinando. Foi o que Ele falou para Samuel. Muda o rumo. Para de se entristecer por isso aí. E vai ungir o novo rei. Que era Davi. Pega o chifre. Não vai com jarro, não. Porque a unção que eu tenho para ele é uma unção de governo, de autoridade. Eu vou dar a ele um poder maior. Em nome de Jesus. Quando Deus manda, aqui ó. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação, em todas as suas viagens. Ei, em nome de Jesus, quando a nuvem se erguia, todo mundo se levantava e o acampamento tinha que mudar de lugar. Eu creio de todo o meu coração que a nuvem está se movendo. Deus tem moveres poderosos. Ele tem. E nós temos que acompanhar o mover de Deus. Acompanhe a voz do Espírito. Coragem. Não se intimide diante de nada. Não tema. Deixa o passado. Vamos viver coisa nova. Deus começou uma coisa nova na nossa vida. Deus começou uma coisa nova nesta nação. E Ele não terminou. Ele quer terminar. Coopera com Deus. Contribua. Se mova de acordo com o mover de Deus. Siga a voz do Espírito. Em nome de Jesus. O fim das coisas é melhor que seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. O final das coisas é melhor do que o início. E aquele que é perseverante, aquele que é paciente, aquele que confia no Senhor. Não o orgulhoso, o arrogante. Esses aí perecem. Os perseverantes são abençoados, os pacientes. O final é melhor do que o início. O final é sempre melhor. O Senhor guardou o melhor vinho para o final. Eu creio que nós vamos beber de um vinho novo, de um vinho que nós ainda não bebemos. Eu creio que o Senhor começou uma coisa nova e Ele vai terminar. Eu creio nessa unção de autoridade, a unção do chifre sobre nós. Você crê? Eu creio, então se levante. E viva em conformidade com o Senhor. Esteja alinhado com Ele, ouça a voz do Espírito. Dê passos de fé, coopera com Ele. Se mova de acordo com o mover do Senhor. Em nome de Jesus, deixa o Espírito tomar você e te guiar. Em nome de Jesus. Deixa tudo para trás e siga em frente olhando para Deus. E vamos viver o novo do Senhor, coisas novas, ver a obra do Senhor
ser concluída. Viver a glória dele, confiar nele, confie em todo o tempo. Confie em Deus e dê passos de fé. Confie em Deus, o final é melhor do que o início. Levante-se com força e vá. Deus, ele continua levantando o pequeno, ele continua levantando os rejeitados. Deus continua buscando pessoas no curral da vida. Ele continua surpreendendo, ele continua confundindo tudo. Ele está no trono, ele é o soberano. E quando ele diz sim para algo, ninguém pode dizer não. Eu creio em vinho novo, eu creio num vinho, numa alegria que ainda não experimentamos, eu creio que o final é melhor do que o início. Confie em Deus e dê passos de fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada, querida que está comigo neste domingo maravilhoso. E peço que essa palavra tenha impregnado, tomado a vida dela, o coração dela, inundado o coração dela, e que ela esteja pronta para avançar em fé, ouvindo a sua voz, que ela dê passos de fé, que ela seja guiada pelo Senhor, que ela olhe somente para o Senhor, que ela se apodere dessa presença poderosa, desse renovo, dessa unção de autoridade, de poder, de liderança. Que ela creia que o final é melhor que o início e que o Senhor sempre guardou o melhor vinho para o final. Que ela espere por um vinho que ela ainda não bebeu. Abençoa. Abençoa o nosso povo em todo lugar, lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de mudanças, de vitórias, de definições, de alegrias, muita alegria. Senhor, alegria, eu tomo posse de alegria, que essa pessoa possa desfrutar de alegria, de poder, de renovo para a glória do teu nome. Ó Deus, abençoa os lares e as famílias, o nosso povo em todo lugar, levando o teu povo com poder, com ânimo, com espírito de vitória, Senhor. Anima o teu povo, a tua igreja em todo lugar. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais na vida desses fiéis, que a mente desses fiéis seja um celeiro de 10 empreendedoras frutíferas, poderosas, sábias, criativas. Senhor, que o nosso povo seja tomado de discernimento, de visão, de entendimento, de força e de coragem. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa unção poderosa, Senhor, que o Senhor venha repousar, tomar cada um. Que essa unção esteja tomando conta de cada um e que um povo forte já tenha se levantado, um povo que crê no seu Deus, um povo que não se entrega, um povo que dá passos de fé, um povo que não se entrega diante dos desafios, mas que crê, que confia e espera pelo melhor, um povo que acredita que vai beber de um vinho que ainda não bebeu. Obrigada, Senhor. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Rua Taquari, 995, na Moca, é onde eu estou, onde nós estamos. E hoje eu vou estar às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, para os filhos amados de Deus. E estamos em jejum.
Abrimos ontem às 20 horas em favor da nossa nação, dessas eleições, e vamos entregar nesta reunião. E venha em jejum, vamos buscar, vamos clamar. Essa reunião vai ser uma reunião de oração, de clamor, de busca. É isso que nós vamos fazer, porque nós cremos no poder da oração. Vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar e confiar no nosso Deus. Confie em Deus, descansa nele, espera por ele, olha só para ele. Esteja entre nós, pega a sua família e venha, e pode contar com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Conheça o nosso devocional Muito Boa Noite para você, de Cléo Ribeiro Rossafa. Um livro para deixar suas noites ainda melhores. Escolha fazer as decisões certas em Deus. Adquira pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449. Acompanhe as nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, Parler, TikTok, Telegram. Divulgue a palavra de Deus por todas as formas. Quanto vale uma alma? Qual o seu propósito de vida? Não é o que fazemos de vez em quando que traz resultados, mas sim o que fazemos constantemente. Nós somos o Ministério Mudança de Vida, a mudança permanente, uma luz no fim do túnel.